essas nossas dúvidas. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu queria que você começasse contando pra gente, então, quais que são esses inimigos aí do cérebro, tudo bem? Tudo bem. Trouxe até uma colinha aqui para não esquecer, aí, né? Tá Para o meu cérebro não me sabotar. É isso aí, por isso que é importante a gente ter aqui umas colinhas também, né? Isso aí. Então, Mauro, um dos principais inimigos do nosso cérebro é a falta de sono. A falta de horas adequadas de sono que a gente precisa. Um deles é esse. Falta de rotina também é um inimigo do cérebro. Excesso de telas, má alimentação, ingestão de pouca água, sedentarismo, excesso de açúcares e sobrecarga mental. Esses são os principais causadores, né, que causam mal para o nosso cérebro. E assim, e que doenças isso pode levar ao desenvolvimento, esses mal cuidados? Mauro, a nossa vida, né, o nosso corpo, ele é um todo. Nós não somos seres isolados, né? Então a gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida. E cada coisa dessa que eu falei, cada hábito ruim desses que eu falei, vai interferir um pouquinho. E aí pode estar gerando ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar uma estafa mental. Então, tudo isso pode contribuir com algumas doenças nessa área da saúde mental. Mas, Miriam, assim, as perturbações do sono, elas são consideradas, então, fatores de risco? As pessoas têm que cuidar com esse sono, de ter aquela hora certinha de dormir, levantar e ter aquele sono tranquilo? Sim, Mauro, é muito importante. O sono, tem pessoas que não dão valor para essa questão do sono. Já chegou uma paciente lá com a gente que falava assim: dormir para mim é perca de tempo, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Só que o problema tá no quê? A gente precisa das horas de sono para poder consolidar a nossa memória, para fazer uma varredura do que é importante e o que não é. O que não é importante na hora do sono vai ser eliminado do nosso cérebro. E o que é importante vai ficar guardadinho. Então, é importante a gente ter esse cuidado de uma rotina ideal de sono, que é de 7 a 9 horas, normalmente, que isso vai fazer com que o seu cérebro funcione melhor. E como que lidar, então, com essa falta de sono aí, né? Porque muitas pessoas, elas sofrem com isso, então prejudica também o cérebro. Como lidar com isso? Mauro, o grande problema hoje em dia está nessa questão dos hábitos. Então, as pessoas, elas estão muito estimuladas o tempo inteiro, né? A questão das telas, as luzes. Então, a gente tem, né, um ciclo circadiano, que seria o normal da gente, né, do sono. Mas isso está muito alterado hoje em dia, por conta de toda a rotina das pessoas. Então, o ideal é o quê? Você ter uma rotina do sono mesmo, né? Chega a tal hora, evita telas, tomar um chazinho mais para dar aquela relaxada, fazer atividades mais tranquilas, tudo isso para o teu corpo se preparar para chegar na hora de dormir, você ter as ondas certas no teu cérebro para que o sono venha. E já, Miriam, sobre a relação sobre carga mental, como resolver essa questão também? Porque às vezes é com isso que a pessoa acaba tendo insônia, não concentrando direito também, né? A sobrecarga mental hoje em dia tá demais. Não sei se você consegue perceber isso, a gente estando nessa área tem aumentado muito a demanda das pessoas por questão de ansiedade. Então, a sobrecarga mental, ela gera, no início, ansiedade e depois a consequência é uma depressão. Porque é um cansaço tão grande e aí acaba vindo as consequências. Então, essa sobrecarga mental, é isso mesmo que eu te falei. Da questão do sono, a gente tem que pensar com relação a tudo na nossa vida. Tudo que é excesso faz mal. Então, a gente está com excesso de informações o tempo inteiro. É como se fosse uma obesidade cerebral, né? Porque tem muita informação. Então, a gente tem que tentar escolher melhor aquilo que a gente vai colocar para dentro da gente, né? Aquilo que a gente vai absorver. Isso faz bastante diferença. E agora já nessa parte também, Miriam, entra o esgotamento emocional, né? E como lidar com isso nessa situação? Porque a gente percebe que as pessoas estão esgotadas, estão cansadas. Você tem que ficar dando energia ali para elas, dando aquele gás que a gente fala todos os dias, né?
Mauro, tudo é uma questão de hábitos e rotinas. A pessoa precisa enxergar que ela está precisando de uma pausa, de uma ajuda, né? E quando ela perceber isso, tem casos que ela sozinha consegue, através de uma atividade física, através de um cuidado com a alimentação, né? Tudo isso vai contribuindo para ela se centrar. Porém, existem casos que precisam de tratamento. Quando começa a ser patológico, aí não tem jeito, vai ter que procurar uma ajuda especializada, né? E como então, Miriam, elaborar uma rotina adequada para cuidar do cérebro? Porque você falou também que muito açúcar, falta de água, isso aí tudo pode prejudicar. Então, como elaborar isso? É com uma dieta? O que as pessoas precisam fazer ali também? Então, é que nem eu te falei, Mauro, que nós somos seres que é um completo, né? A gente não é só cérebro, só corpo, só alma. Não, a gente é completo. Então, o ideal é o quê? A gente ter hábitos saudáveis. Prática de exercício, uma alimentação saudável, a ingestão de água adequada, né? A questão do sedentarismo hoje em dia está muito atrelada aos problemas de saúde mental. Então, por exemplo, você ter o hábito de fazer uma caminhada, de praticar, né, qualquer tipo de exercício. A questão também do excesso das telas, né? Você ter rotinas certinhas para você... O nosso cérebro, ele gasta muita energia quando a gente faz cada coisa numa hora. Não termina nada. Isso. Então, se a gente tem uma rotina, isso contribui com o nosso cérebro, porque daí ele não precisa gastar energia para fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias. Mas é legal, então, manter uma rotina normal sempre? Ou é bom, às vezes, inovar, modificar, mas controlando tudo isso? Isso São duas coisas diferentes. São dois polos, né? É ótimo a gente fazer coisa nova, a gente aprender coisas novas, mas os hábitos que nos fazem bem, que são o básico do dia a dia, a gente tem que ter isso bem fixo na nossa rotina. Por exemplo, eu preciso praticar exercício, sei lá, 3 vezes por semana ou todos os dias, que seria o ideal. Eu preciso... ter uma rotina de espiritualidade, fazer uma leitura legal, eu preciso dormir e acordar em tal horário. São coisas que independem de você poder fazer coisas novas. Fazer coisas novas é maravilhoso para o cérebro. E as coisas certas, né? Sim, porque existem hábitos bons e hábitos ruins. E os hábitos ruins, eles gastam tanta energia do cérebro quanto os bons. Então, muito melhor a gente praticar os bons, né? E você estava falando antes na questão da alimentação, Miriam. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, desse umas dicas aí de alimentação para ter uma boa saúde cerebral também. Então, a gente costuma falar sempre que as gorduras boas, elas contribuem muito com a saúde cerebral, né? No caso das castanhas, né? O azeite de oliva e várias outras que existem. A questão da ingestão de frutas, legumes, né, as proteínas. As pessoas têm comido muito carboidrato e o carboidrato ele se transforma em açúcar. Então isso faz com que o nosso cérebro fique mais lento. Então a gente tem que ter um certo cuidado com o que a gente come para poder fazer cada coisa no seu lugar, né? Dosar isso. Isso é muito importante também. Mas já um ponto que você falou aí que eu acho que as pessoas não estão cuidando tanto é o excesso de telas também. Tipo assim, televisores no quarto, você ir pra cama, ficar lá no celular olhando mensagem, botou do lado, foi tentar dormir, apitou, você vai lá e olha de novo. Tudo isso vai demorando para você conseguir pegar aquele sono gostoso novamente. Né? Mauro, porque o que acontece? Pra gente conseguir dormir, pra gente conseguir ficar em repouso e vir as ondas que são as do sono, as mais lentas, que são teta e delta, para a gente chegar num sono profundo, a gente tem que atingir as ondas delta. Para isso, a gente tem que ir desacelerando. E quando a gente está com tela ligada, com luz, com um monte de informação, a gente está produzindo onda beta no nosso cérebro. E isso faz com que a gente fique agitado. Então não tem como a gente conseguir dormir se a gente está com uma onda muito rápida no nosso cérebro.
entende? Isso que é importante você se programar. A hora de dormir é dormir. Vai pra cama pra dormir, como a gente fala, né? Pra funcionar. Que hoje em direitinho. dia isso tá muito difícil. Você imagina antigamente, né, como era? As pessoas dormiam, anoiteceu, ia pra cama, E não pronto. tinha estímulo. Era muito difícil você ouvir alguém falando que, ai, não consegui dormir, Tem insônia, né? Era dificuldade. muito difícil. E hoje em dia, por que que tem? Por conta dos hábitos, né? E a gente que é do interior ainda sabe muito bem, acabava a vela, o lampião lá, né? Tinha que dormir mesmo. Não tinha o que fazer, É né?